Você já sentiu que algumas amizades começam a perder o sentido na sua vida? Que estar perto de certas pessoas parece mais um peso do que uma troca verdadeira? Hoje eu quero falar sobre isso com você, porque conforme a gente evolui espiritualmente, algumas conexões simplesmente deixam de fazer sentido. E como lidar com esse processo sem culpa, sem se sentir mal? A evolução da consciência e as energias, o que a gente pode falar sobre isso? À medida que a gente vai expandindo a nossa consciência, o nosso campo energético, ele muda. Então, o que antes fazia sentido já não faz mais. E não é que as pessoas sejam más ou erradas, mas é como se elas virassem em uma estação diferente da nossa. E tá tudo bem, isso é natural, porque o universo, ele vai ajustando as nossas conexões para que estejamos alinhados ao nosso verdadeiro propósito. E o sinal de que você está mudando, como que ele acontece? Quando você começa a sentir desconforto em ambientes que antes eram normais, quando certas conversas não te preenchem mais, quando percebe que não consegue mais forçar de estar em lugares que não te ressoam com o que você é hoje. E esse é um sinal muito claro de que sua alma está guiando para novas conexões, novos caminhos, novas experiências, novas pessoas. E tá tudo certo, porque isso não é uma rejeição, é uma evolução. E é muito importante entender que não se trata de rejeitar ou excluir alguém, se trata de respeitar a nossa própria frequência, a nossa própria jornada. E às vezes os caminhos, eles se encontram, outras vezes eles se separam, mas sempre existe um aprendizado e amor, mesmo quando tem essa distância. E a gente fica muito em dúvida de como agir diante dessas circunstâncias. Então, se você está passando por isso, a melhor forma é lidar com respeito e clareza, porque você não precisa cortar ninguém de forma brusca da sua vida. Basta seguir a sua vida com autenticidade, sem forçar, de estar onde não se sente mais de verdade, porque a vida naturalmente vai reposicionando quem precisa estar do seu lado. E o que significa esse processo? Esse movimento significa que você está crescendo, significa que a sua alma está se abrindo para conexões mais alinhadas, mais consistentes, mais profundas. E quanto mais você respeita esse chamado da sua alma, mais você atrai pessoas que vibram como você. E não há nada de errado em mudar. Errado seria se prender em algo que já não ressoa mais com a sua essência. E eu uso esse canal como meu próprio laboratório. É muito importante falar isso para vocês, porque é um momento que eu também vivo, onde certas pessoas, certos julgamentos não me servem mais. E a gente percebe muito isso, principalmente quando a gente está mudando de fase, ou a gente está passando por algum momento diferente na nossa vida. E é aí o momento que a gente percebe quem fica, quem faz sentido continuar e quem está na nossa vida e não faz mais sentido. Às vezes é uma amizade que suga, uma amizade que não acrescenta, uma amizade que no momento que você precisa, ao invés dela te acolher, ela vai te deixar pior ou vai te julgar. Então é nesses momentos que a gente percebe que a nossa vibração está diferente e a gente faz aquela verdadeira seleção do que serve, me acrescenta, me faz bem e o que não faz mais parte do meu caminho. E o mais importante nisso é a gente sentir com o coração o que ressoa com a nossa própria vibração e o que não faz mais sentido nenhum, porque isso também é crescimento, é evolução. É quando a gente olha para um determinado momento como se fosse uma foto mesmo da nossa vida e a gente sabe que aquilo ficou no passado, que aquilo não faz mais parte de você. É como a gente vê aqueles álbuns de fotos antigas, né? E às vezes as pessoas até falam, mas como você tá diferente? Eu sempre penso, que bom, porque eu tô mudando. Porque eu mesma, quando vejo fotos antigas de determinados momentos da minha vida, eu vejo que eu tenho pouco daquela pessoa, porque a gente vai evoluindo e a gente não é mais aquela pessoa. Então é muito comum que a gente siga o caminho sem algumas amizades
e sem algumas circunstâncias também ou hábitos que não nos servem mais. Então, encare isso também como uma evolução, como uma iluminação, como um caminho que você está perseguindo. E para trilhar mesmo a sua evolução, e gente, tá tudo bem. Não tem nada de errado nisso. O importante é a gente seguir com respeito, a gente continuar tratando as pessoas bem, mas é importante também a gente saber selecionar o que é importante para a nossa caminhada e o que faz sentido para o nosso crescimento. Eu espero que essa mensagem tenha te ajudado de alguma forma. E se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, que eu vou adorar te responder. E até o próximo vídeo. Obrigada!